E só você era escravo dele, você tinha que comprar o implante dele, fazer o sistema dele, porque senão você não podia fazer nada. Hoje a gente tem uma gama de empresas que têm acesso a isso. Essas empresas pegaram esse software na internet e elas padronizaram para cada tipo de implante delas. Então elas têm, por exemplo, um kit cirúrgico específico para ela, para o implante dela. Então você usa o implante XYZW e esse implante XYZW tem todas as fresas, que são as brocas que furam o osso naquelas medidas exatas, para você só chegar lá e furar, colocar o parafuso e tchau. Agora, qual é a durabilidade dessa prótese? É igual de uma... Veja bem, o que a gente fala para o paciente é o seguinte: a boca é um lugar quente e úmido, onde você, para se alimentar, tem que comer o tempo inteiro. Então você precisa ter o quê? Higiene. 90% das pessoas, Augusto, perdem os dentes por falta de higiene. Então entenda, às vezes o paciente chega no consultório: doutor, eu sofri um acidente, doutor, eu bati de frente num poste, doutor... Quando você vai ver o estado da boca daquele paciente, de alguns dentes que tem, ou mesmo, por exemplo, o paciente chega com dentadura, aí você pega a dentadura do paciente, tá cheio de tártaro na dentadura. Você vê que ele é um paciente que não tem um cuidado com a higiene. Por mais que ele, veja bem, o que a gente fala assim, ninguém está aqui para querer falar que a pessoa perde o dente porque ela não higieniza ou porque ela é porca, vamos dizer assim, falar o português claro. Mas sim porque não escova e não higieniza corretamente. Que é uma outra briga. Exatamente. Que é a forma de escovação, né, Maracina? Maneira de escovar, quantidade, porque às vezes as pessoas pensam o seguinte: eu vou pegar a escova e vou... Você prejudica a tua gengiva, você machuca o tecido e você, por exemplo, se você escovar com força demais no implante, você faz uma reabsorção gengival, uma reabsorção óssea no implante, você fere e você pode perder o implante por excesso de escovação. Não tá a boa higiene não está na força. A boa higiene está na quantidade de vezes que você pratica a higiene durante o dia e mais, na correta maneira de higienizar. E o maior detalhe: você faz um trabalho. Então, por exemplo, você tem um paciente, que isso acontece muito, você coloca o implante, que nem um caso desse. O paciente sai daquele jeito. Aí você fala para o paciente: volta aqui a semana que vem que tem que fazer os ajustes oclusais. O que é o ajuste oclusal? Quando você coloca, quando isso tudo foi feito no modelo. Esse modelo, ele mexe a boca desse jeito, só que o modelo, ele não fuma, ele não bebe, ele não tem estresse, ele não briga com a mulher, ele não briga com o filho, ele não fica sem dinheiro. O modelo, ele abre e mexe a boca. Mas o ser humano tem todo um sistema emocional que modifica a maneira dele morder. Então vamos supor, esse paciente tem alguns hábitos que no modelo a gente não faz. Onicoidismo, rói a unha. Vamos supor que ele rói a unha. O que vai acontecer? Se ele rói a unha, ele vai forçar essa região onde ele rói a unha. Vai prejudicar os implantes. Se ele tem mania de pegar a caneta e morder a caneta, vai ter problema. Se ele fuma cachimbo, se ele é fumante, se ele é diabético, se ele é hipertenso, tudo isso são fatores que vão levar a uma possível deterioração mais rápida do tratamento que foi realizado. Então, o que o paciente tem que fazer? Ele tem que retornar. Então, eu, por exemplo, quando eu faço um implante no paciente, coloco a prótese, eu falo para ele: você volta aqui, por exemplo, coloquei na segunda, você vai voltar na quarta, depois você vai voltar na sexta. Aí depois você vai voltar semana que vem, de novo, e eu peço uma vez por semana para voltar. Eu tenho pacientes que colocam e vão embora. Depois de 4 anos o paciente volta. Aí o que acontece? O paciente está com tártaro, o paciente estava com um contato prematuro, aí você conserta, você ajusta, você... Mas não tinha necessidade de passar por isso. Então, Augusto, o que a gente fala é o seguinte: o paciente perdeu o dente, chegou no caso de ter um implante, esse paciente passou por problemas de higienização. Tudo bem que ele pode ter sido ampliado por um problema periodontal causado por um pH alcalino demais ou ácido demais da boca. Ele pode fumar e o fumo, a nicotina e o alcatrão se grudam no dente e grudam na gengiva e fazem com que haja uma inflamação desse tecido. Ajudam a deteriorar todo o estado da boca. Se a pessoa bebe, o álcool prejudica também os tecidos periodontais. Então existe uma gama de fatores que você tem que
conscientizar o paciente. Então, quando a gente fala a tua pergunta, tudo isso que eu falei, foi para responder a tua pergunta. Quanto tempo dura? Augusto, isso pode durar a vida inteira. Se o paciente voltar, todas as vezes que o profissional prescrever para ele voltar, não vai ter problema nunca. A não ser que ele bata de frente num poste, a não ser que ele... é um acidente, né? Aí sim. Agora, se ele seguir as prescrições do profissional, nunca vai ter problema. Agora, se ele não seguir, ele vai sempre ter problemas. Nós temos mais imagens ou hoje era só esse tema? Tenho mais algumas imagens. Então vamos Augusto. às imagens, por favor, que não está aqui na minha ficha, então precisa me passar para que eu possa acompanhar. Vamos embora. Olha só. Então aí a gente vai trazer um pouco de reabilitação, no caso aí sem implante. Esse caso, o paciente chegou no consultório dessa maneira, com os dentes amarelos, todos de uma altura diferente do outra, e olha só depois de pronto, Augusto. Aí uma reabilitação. Nós fizemos a bateria anterior, de canino a canino, que já melhorou. Aí vai a estética facial. Estética, é a cosmética odontológica. Facial não, cosmética odontológica. Facial, Augusto, sim. Por quê? Você imagina, a pessoa fez 5 plásticas, botox, tá aí com aquela maquiagem, dá um sorriso, sorri com aquela boca que você viu antes. Olha só, vai outra. Vamos à próxima. Mesma coisa, olha só, vamos supor. Esse tem. Primeiro tem umas sujeirinhas no dente, ali. O que é aquilo, Tártaro. Problema periodontal, olha a gengiva. Segundo, a gengiva está toda... E depois os dentes separados. Separados. Né? E fora ali do lado direito em cima, aquilo todinho, olha lá, inflamada a gengiva. Olha só depois de pronto, depois de cirurgia periodontal. Não é a mesma pessoa. É a mesma boca, a mesma pessoa. Tudo prótese confeccionada em porcelana, um trabalho realmente sensacional. Ela tirou todos os dentes, Não, Maracina? encapou os dentes. Encapou todos os dentes. Olha só. Vamos lá, próxima imagem. Olha o antes aí também. O que adianta uma pessoa estar lá bonitona, no seu carro zero, conversível. Essa precisa de tratamento. Aí vai dar um sorriso, chega lá, ô gatinha, tudo bem? Dá um sorriso desse. Não dá, né? Você pode ter uma BMW conversível e dar um sorriso desse? Não tem condição. É complicado, olha só depois. Olha lá. Impressionante. Olha. Entendeu? Então você já consegue melhorar toda a estética. Vamos ver a próxima imagem, olha só. Só melhorar, como a estética é uma coisa importante, né? Exato, como os dentes são importantes dentro da estética. Quais são os problemas dessa? Eu não estou vendo muito problema não aí, Você não está vendo, exatamente. Você acha, para você que é leigo, acha que está legal. Então veja só, os 2 dentes da frente desse paciente tem restaurações entre um dente e o outro. Você está vendo que tem um amarelinho ali no meio? Sim. E olha só, aqui isso é muito comum de acontecer, Augusto. Uma restauração de resina do dente do lado esquerdo aqui do vídeo, tem um quadrado do lado que pega entre um dente e o outro. Vê a próxima foto depois de pronto, olha só. 2 dentes em porcelana. Meu Deus, é totalmente diferente. Você vê? Você fala, não tinha nada para você, né? Olha só, volto antes. Volto antes. Olha só. Totalmente. Você fala assim, não, realmente, Augusto, eu concordo com você. Não, parece que está legal. É normal, mas agora... Mas olha como é que é o certo. Agora o depois é 100%. Ele era assim. Na realidade, ele foi era se assim. desfazendo. E faz uma restauração aqui, faz uma restauração ali. O que a gente fez aí? 2 coroas de porcelana. Qual é a próxima foto? Olha só aí, Augusto, uma coisa muito comum. Que é cárie. Isso, isso é um dente que tem uma restauração de amálgama, aquelas restaurações de pratinha antigas. Aí deu uma cárie ali no meio do dente, quebrou o dente. Quebrou o dente. Para que eu vou construir um novo dente de amálgama? Olha a próxima imagem. Olha lá. Olha aí. Faz um dente igualzinho. Você tira toda aquela... Mas você tirou aquele dente inteiro? Não, o dente não. Tirou a restauração, tirou a cárie e colocou... O dente preserva. É o mesmo dente. Olha volta a foto. Olha lá. O que a gente tirou? Aquele amarelo, aquele prata que tem ali, que é o amálgama, que é o metal. Que antigamente era isso. Era né? isso. Eu tenho esse amálgama. Eu também tenho um aqui na minha boca, que eu fiz quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tinha uns 10 anos. Vamos lá. Olha outra. Olha de pronto. Olha só. O que a gente fala é o seguinte... Agora, tem durabilidade, Maracini? Veja bem, durabilidade... É aquilo que eu... Não, tirando o pé de moleque, tirando não é, o cara que gosta de abrir cerveja na garrafa, Isso, Augusto, boca. É o que eu respondo sempre. O paciente pergunta assim para mim, qual é a garantia desse tratamento? Aí você responde para o paciente, 5.000 mordidas. Por que 5.000 mordidas? Depende do que você vai morder. Você pode ter uma mordida de um trabalho, de um carne, queijo, cenoura crua, beterraba crua. Isso não vai afetar nada. Agora, experimenta fumar. Experimenta tomar café. Experimenta comer. Desgasta o dente. Experimenta tomar alimentos que tenham ketchup, mostarda, corantes, acidulantes. O que vai acontecer?